Bom dia, meus irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Eu me chamo Gerda Martins, sou serva da RCC no Ministério de Pregação e sou serva do grupo de oração Fraternidade do Espírito Santo, que fica na paróquia Nossa Senhora de Fátima, na UR6. E hoje venho falar para vocês do Salmo 51, que é o castigo do homem perverso. Esse salmo foi cantado por Davi, quando Doeg veio dizer a Saul que Davi entrou na casa de Aquimeleque. Então, eu não vou ler todo o salmo, para não ficar muito estendido, mas eu vou falar de alguns tópicos que me chamam muito a atenção. E um deles é o versículo 5 e 6, que fala: Tu preferes o mal ao bem, a mentira à lealdade, só gostas de palavras perniciosas, ó língua pérfida. Então hoje o Senhor vem nos alertar de como nós usamos a nossa língua, como nós usamos a nossa vida para mostrar aos nossos irmãos, principalmente nós, servos de Deus, servos dentro do nosso grupo de oração, da renovação carismática. Em todos os lugares temos que ser servos de Deus, independente de estarmos na nossa paróquia ou estarmos na nossa casa, mas sempre temos que lembrar que nós somos servos de Deus, temos que ser exemplo, temos que ser o evangelho vivo. Então, nesses dois versículos, Davi fala da perversidade, de Saul. Então, que nós não sejamos, irmãos, perversos, né? Quantas vezes a gente vê dentro da nossa paróquia coisas que a gente deve abominar, né? Coisas que a gente não pode compactuar. Nós não podemos compactuar com a mentira, com a calúnia, porque Deus não aprova isso, Deus não espera isso de nós que somos servos dele. Então sejamos o evangelho, que a gente evangelize os nossos irmãos com a nossa vida, que é o maior evangelho, é isso que o Senhor espera de nós. Então que nós não sejamos pedra de tropeço na vida de ninguém, que muitas vezes, como vem falando aqui no versículo 9, eis o homem que não tomou a Deus por protetor, mas esperou na multidão de suas riquezas e se prevaleceu de seus próprios crimes. Como a gente está vendo hoje, né? Muita gente usando de seu poder para cometer crimes, porque tem algum poder na terra, permitido por Deus por um tempo, porque vai chegar o tempo que o Senhor vai tirar esse poder e tá matando tanta gente, tirando o pão da boca de tanta gente que necessita de misericórdia. Tanta gente usando do seu poder, do seu dinheiro, da sua autoridade para prejudicar outras pessoas. E também tanta gente que não tem poder, né? Mas usa da calúnia, da difamação para destruir a vida do outro irmão, para destruir às vezes a sua própria família. Então não é isso que o Senhor espera de nós. Não é isso que Deus quer de todos nós, né? Ele quer que nós sejamos o próprio Cristo. Nós temos que ser na vida do outro irmão o próprio Cristo. Deus não quer que nós sejamos perversos. O Senhor deu o reinado a Saul, que era um homem que pediu ao Senhor sabedoria, mas depois que a riqueza, o poder subiu à cabeça dele, ele se tornou um homem injusto, um homem perverso. E foi quando o Senhor decidiu que Saul não seria mais rei e escolheu Davi. Então a gente tem que saber que quando a gente vive no erro, o Senhor está vendo tudo, né? Ele sabe do nosso coração, Ele sonda o nosso coração. Antes da gente falar, Ele já sabe o que passa dentro de nós. Então não adianta a gente querer enganar ninguém, não adianta a gente achar que eu tenho que agradar as pessoas, porque as pessoas vão gostar de mim, eu vou ter muitos amigos, todo mundo da minha paróquia vai me achar boa, eu sou uma pessoa de bom coração, mas que dentro o Senhor está vendo que nós não somos, né? Que eu não sou, se eu estiver fingindo para as pessoas, colocando uma máscara,
mas Deus sabe de tudo. Então, meus irmãos, a gente tem que ter uma certeza. Não adianta a gente agradar os homens, mas a gente desagradar a Deus. A gente sempre tem que colocar na frente de tudo Deus. Eu estou fazendo isso. Isso agrada a Deus? Será que se eu sair hoje para caluniar uma pessoa, Deus vai se agradar disso? Será que se alguém fizesse isso comigo, eu ficaria feliz? Então, sempre que eu vou fazer algo na minha vida que envolve outras pessoas também, eu sempre me pergunto, e Deus espera isso de mim como serva dele? Eu gostaria, se a pessoa fizesse isso comigo, eu ficaria feliz ou eu ficaria triste? Então, quando Deus entra na nossa vida, quando nós temos o nosso encontro pessoal com o Senhor, não tem mais como a gente se enganar. Quando a gente clama ao Senhor todos os dias, pede o batismo todos os dias do Espírito Santo, não tem mais como a gente se enganar. No tempo que a gente vive hoje, de tanta perversidade, a gente tem a palavra de Deus. A gente tem aqui, meus irmãos, a palavra de Deus para a gente tirar as nossas dúvidas. Então não tem nenhuma desculpa da gente dizer que foi enganado, que o inimigo nos enganou. Ele vai tentar, né? Que a tentação é do mal. Mas o Senhor vai nos provar para nós sermos aprovados. Então, quando a gente tiver alguma dúvida, a gente se ajoelha, clama ao Espírito Santo e o Espírito Santo vai nos revelar se aquilo vem de Deus ou se não vem de Deus. Quando nós nos tornamos servos de Deus, não tem mais como a gente se enganar com coisa pequena. E quando vem coisa muito grande do inimigo, a gente também vai saber, porque o Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo vai nos alertar do que está errado. Então nós temos que clamar ao Espírito Santo diariamente. Um novo batismo, pedir ao Senhor misericórdia pelo mundo, no momento que estamos passando de pandemia, mas glorificar Ele por esse momento, porque esse momento que nós estamos na nossa casa, como o nosso pároco Padre Denis fala, sentado no banquinho, eu tenho muito que louvar ao Senhor por tudo que está acontecendo nesse tempo na minha vida. O Senhor está sendo muito misericordioso comigo, e eu não tenho o que reclamar. Existem momentos difíceis, né? Muitos irmãos estão sofrendo, mas a gente tem que louvar o Senhor, pedir a conversão das almas, pedir a Jesus que esse momento seja um momento de muita conversão, que Ele tenha muita misericórdia e a gente louvar, mesmo no momento difícil, que um filho de Deus e um servo de Deus tem que ser dar esse exemplo. Louvar e agradecer a Deus nos momentos difíceis também. E assim as pessoas irão ver que nós somos o próprio Evangelho. E assim nós podemos ser instrumento de conversão para muitas pessoas. Não só de pregar, ir para o grupo de oração, pregar, mas nós sermos o próprio Evangelho. Para quando a gente passar, a gente ser luz na vida das outras pessoas. A gente ser sal na terra. E as pessoas olhar para a gente e dizer, essa pessoa é diferente. Tem alguma coisa de diferente nessa pessoa e ter a curiosidade de querer saber o que é que tem de diferente na nossa vida. E quando essas pessoas começarem a nos observar, elas vão ver que é Cristo que vive na gente. Tudo isso que acontece em nossas vidas é porque Cristo vive em nós. Nós nos abrimos para termos o nosso encontro pessoal com Cristo e depois desse dia nós não somos mais o mesmo. E mesmo com muitas pessoas que usam do poder para prejudicar outras, né? Às vezes muitas pessoas usam da fofoca para prejudicar outras, para destruir, para matar a vida do outro. Matar não é só matar com arma branca ou outra coisa, mas a gente também, se a gente não prestar atenção, a gente mata a vida do outro com a nossa língua, com a fofoca. Então, meus irmãos, tenham cuidado e entreguem suas vidas na mão do Senhor. E quando a gente tem misericórdia, quando a gente se arrepende, o Senhor nos perdoa, né? E no versículo 11 do Salmo 51 diz: Eu vos louvarei eternamente pelo que fizeste
e cantarei vosso nome na presença de vossos fiéis, porque é bom, porque Deus é bom, Deus é misericórdia. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal e fiquem com Ele hoje e sempre. Amém.